Ok, estamos gravando então. Boa tarde a todas e a todos, né? As pessoas que estão aqui virtualmente, né, reunidas para apresentação e avaliação da dissertação do curso de mestrado em design, o nosso pós-design UFSC, né? E a nossa apresentação hoje é da dissertação Pictogramas, Emojis, Marcas Digitais da Cultura Contemporânea. A autora da dissertação é Gabriela Cassiano Abdala, e a banca avaliadora é presidida por este professor orientador aqui, que sou eu, o Richard Peraz, e composta pela professora Cristina Colombo Nunes, doutora e convidada como especialista em cultura. Esse é o meu crédito, que eu acho que a Cris é uma grande especialista em cultura contemporânea. Temos também o querido professor Francisco Pereira Fialho, doutor, membro interno do programa Pós-Design e nosso convidado para a banca. E o professor Célio Teodorico dos Santos, doutor, que é membro externo, professor da Universidade do Estado, da UDESC, né? Na parte do design, na parte do CEARTE, ali das artes também, e é o nosso convidado membro externo. Então, já aproveito para agradecer à banca, né, pela participação, pela contribuição, que eu sei que é sempre grande neste momento, e agradecer a assistência, a participação de todos que estão aqui nessa reunião virtual para assistir o que vai acontecer nesta apresentação, tá certo? Então, mais uma vez, boa tarde a todas. Vou passar a palavra a todas e a todos, vou passar a palavra para a Gabriela, para ela fazer a sua apresentação. Gabriela, quando você estiver pronta, eu já vou tirar aqui a minha apresentação para você fazer a sua. Certo. Muito obrigada, professor. Vou compartilhar aqui a minha tela também com todos. Estão todos vendo a minha tela? Só para eu confirmar? Não? Deixa eu fazer de novo. Não, eu estava, agora eu não estou mais. Eu estava. Agora não mais. Eu vou fazer novamente. Agora foi? Agora foi. Certo. Ok. Então, muito obrigada, professor. Eu também gostaria, então, de iniciar fazendo um agradecimento à minha banca, então, ao professor Fialho, né, pelas aulas e pela colaboração, à professora Cris, ao professor Célio, e eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao meu orientador, professor Richard, por todas as trocas que nós tivemos nesses últimos anos. Eu tenho certeza que uma das razões de eu estar aqui foram essas trocas realizadas. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gabriela e hoje eu vou fazer a apresentação, então, da minha dissertação Pictogramas, Emojis, Marcas Digitais da Cultura Contemporânea. O que nós descobrimos em relação ao sistema pictográfico emoji é que ele é amplamente usado nas redes sociais online, que eles são um elemento característico e identitários, tanto da comunicação digital quanto da cultura contemporânea, e que eles podem simbolizar coisas naturais, objetos culturais, pessoas, profissões, personagens, atitude, bem como sentimentos e situações diversas. Eles são, então, um sistema de linguagem visual figurativa composto por pictogramas ou ideogramas. Pictogramas é uma palavra que deriva do latim pictus, que significa pintado, que vem do verbo pingere, mas ela também deriva da palavra grega grama, que significa escrita. Nesse caso, pictograma é algo entre a pintura, que é uma imagem, e a escrita, o código. Então, dentro da nossa problemática da pesquisa, nós percebemos que o nosso sistema pictográfico emoji poderia ser comparado a outros sistemas pictográficos utilizados socialmente. Então, aqui na nossa figura, a gente pode perceber que um dos sistemas que nós percebemos ser parecido foi o Isotype, que foi criado em 1920 pelo Otto Neurath. Então, o Otto Neurath foi um sociólogo positivista que teve a ideia de desenvolver um sistema para ajudar a passar informações acadêmico-científicas para pessoas de diferentes linguagens e culturas. Então, a ideia é que esse sistema fosse autoexplicativo. Temos em 1963 a criação do Smiley Face, internacionalmente reconhecido. Ele foi desenvolvido por um designer chamado Harvey Ball, nos Estados Unidos, para uma campanha de endomarketing.
Já em 1982, também nos Estados Unidos, nós temos a criação do nosso primeiro emoticon. O emoticon é uma palavra que deriva das palavras emotion e icon, então ele é um ícone de uma emoção. A ideia da criação do emoticon se deu para resolver um mal-entendido que aconteceu no Departamento de Física da Universidade Carnegie Mellon pelo professor Scott Fahlman. Então, um e-mail foi enviado e era para que ele fosse ser entendido como uma piada. Nem todos entenderam assim, então o professor Scott teve a ideia de juntar elementos tipográficos do teclado para criar o primeiro emoticon. E nós temos então, em 1988, a criação dos nossos emojis por um japonês chamado Shigetaka Kurita. Por mais que ele tenha sido criado em 1988, a sua dispersão aqui no Ocidente só ocorre em 2007, quando a empresa de telefonia Apple insere no seu catálogo do seu teclado o catálogo de emojis, no iOS 5. O que nós percebemos, então, foi que os emojis atuais podem ser considerados uma soma da influência estético-cultural dos isotypes, da estrutura gráfica dos smiley e também dos emoticons quando se tratam de expressar estados emocionais na comunicação interpessoal digital. Dentro dos nossos objetivos da pesquisa, o nosso objetivo geral foi descrever a dinâmica significativa dos pictogramas emojis nas trocas simbólicas entre a cultura global ou pan-humana e a cybercultura ou cultura digital, com foco na mídia gráfico-digital e nos recursos de comunicação interpessoal em rede online. Para isso, nós descrevemos 3 objetivos específicos: apresentar um breve histórico da produção e uso social de pictogramas, considerar a linguagem visual e os recursos gráficos na composição de imagens e, por último, contextualizar os pictogramas na mídia e na atual cultura digital online ou cybercultura. O que foi encontrado de resultado, isso é, as evidências depois do nosso estudo realizado, foi que os pictogramas emojis são textos centrais ou marcas gráficas características da cultura digital interagindo com a cultura pan-humana. E eles também são internacionalmente considerados marcas da nossa cultura atual. Dentro da caracterização da pesquisa, foi utilizada a abordagem close reading, que para Souza, Curvelo e Russi é quando se assume uma postura indagativa e exploratória sobre o objeto de estudo para descrevê-lo criticamente sem necessariamente explicá-lo. Isso é, se passa a partir de um princípio observacional ou fenomenológico. Aqui foi desenvolvido um quadro resumo para explicar melhor essa caracterização da pesquisa. Então, através do objeto, foi realizada uma pesquisa de cunho básico. Quando se trata da abordagem, realizou-se uma pesquisa qualitativa. Pelo objetivo, foi feita uma pesquisa exploratória descritiva e pelos procedimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica documental. No momento de fazer a revisão sistemática da literatura, alguns critérios foram pré-definidos. As bases de dados utilizadas foi Scopus, Web of Science e Science Direct. O ano não foi uma característica relevante. Foram excluídos os artigos de eventos e conferências. Foram lidos apenas artigos em inglês e português e artigos Open Access. No momento de busca, foram definidas ao total 40 palavras-chave. Dessas 40 palavras-chave, foram estruturadas 17 strings para serem pesquisadas, então, nas 3 bases de dados, o que totalizou 462 artigos e uma tese. Desses 462 artigos, foram lidos total 62 artigos. Na nossa delimitação do estudo, nós percebemos que a comunicação poderia, então, ser dividida em comunicação visual verbal e comunicação visual não verbal. Dentro da nossa comunicação visual verbal, nós temos a escrita fonética, os fonogramas, os pictogramas sonoros, as imagens sonoras. Já dentro da nossa comunicação visual não verbal, nós temos os pictogramas figurativos, os ideogramas e os logogramas. Outra coisa que foi muito bem observada é que ao longo da nossa história da comunicação humana, inicialmente foi prevalecido uma comunicação feita por imagens,
Logo em seguida, tivemos uma comunicação onde se prevaleceu os nossos textos verbais. Em algum momento, nós tivemos ou imagens ou textos verbais. E hoje em dia, nós estamos no momento onde a comunicação é feita por imagens e textos verbais. Então, houve uma hibridização dessa comunicação. Hoje em dia, ao enviarmos uma mensagem, é muito provável que coloquemos algum pictograma para complementar essa mensagem. Então, as alterações no estilo gráfico dos pictogramas são indicativas das possíveis características culturais, mentais e comportamentais da sociedade que os utiliza, de maneira constante na comunicação popular e interpessoal. Um dos nossos objetivos específicos, como eu comentei, foi realizar um breve percurso histórico dos pictogramas. Então, aqui nós fizemos uma busca e chegamos a algumas conclusões. Então, o primeiro que nós analisamos foi os grafismos da pré-história. Então, aqui trouxemos uma imagem do período neolítico. Passado a isso, tivemos os hieróglifos e escritas ideográficas da antiguidade. Então, aqui nós temos a comunicação na era dos egípcios e aqui uma escrita cuneiforme. Logo em seguida, tivemos as iluminuras medievais. Nessa época é quando prevalece os textos verbais, então as imagens eram usadas mais como decoração e não propriamente para passar algum conteúdo. Logo em seguida, nós temos os símbolos heráldicos medievais, que eram brasões e bandeiras que simbolizavam instituições e famílias nobres da época. Seguido a isso, nós temos também os sinais de trânsito, que fazem uso de imagens para passar alguma informação. Então, chegamos em 1920 com a criação do isotype, como eu comentei previamente, pensado por Otto Neurath e desenhado pelo alemão Gerd Heinz. O objetivo, então, do isotype, como eu falei, era passar uma informação científica para pessoas de diferentes linguagens e culturas. Já em 1998, nós temos a origem dos pictogramas emojis como isotypes digitais, criado pelo designer japonês Shigetaka Kurita. Podemos até mesmo observar que desses 176 emojis iniciais, a estilística gráfica deles lembra um pouco os isotypes. Mas diferente dos isotypes, que tinham a função de passar uma informação, os emojis foram criados por Shigetaka para poder deixar mais lúdica a comunicação interpessoal digital. As mudanças na linguagem na comunicação. Então, a partir do final do século XX, há um predomínio da cultura digital. E essa cultura digital impacta em mudanças na comunicação interpessoal. Hoje, nós temos uma comunicação que pode ser feita de forma audiovisual, sonora, audioverbal, imagética, escrita e pictográfica. Então, como eu comentei, bem híbrida a comunicação hoje em dia. Em alguns relatórios encontrados na internet, tanto do We Are Social quanto do HotSuite, descobrimos que há 4,66 bilhões de usuários da rede online hoje em dia. Para Abedin e GN, a comunicação na internet mudou os aspectos da linguagem e reformulou a cultura global, interferindo ou influenciando diretamente nas culturas dos diferentes grupos sociais ou locais. Hoje, nós temos uma linguagem sintética, uma linguagem muito reduzida. Isso fica claro quando queremos demonstrar a sensação de risada de que estamos nos divertindo na comunicação digital, e ao invés de colocarmos risadas, a gente coloca um RS, um KKK ou um RSRS, ou ainda um pictograma dando a entender essa sensação. No final, então, há uma integração entre textos e imagens. Os emojis não constituem uma língua internacional de sinais. Eles são ícones gráficos, ou graphicon, para Herring e Dianas. Então, eles não equivalem à língua verbal, porque lhes falta gramática. Contudo, eles possuem ritmo ao complementar esse discurso. Eles são ilustrações sintéticas compostas sobre uma base icônica figurativa. Eles são usados como ferramenta, como um recurso dentro da comunicação digital. Por quê? Quando nós estamos nos comunicando presencialmente, nós fazemos uso de recursos paralinguísticos,
como gestos, tom de voz, expressões faciais. Quando a comunicação ocorre no meio digital, isso já não acontece. Então, nós fazemos uso de recursos como os pictogramas emojis para dar esse ritmo, para passar essa sensação. E, apesar de que houve diversas tentativas de fazer o emoji ser uma língua internacional, isso não ocorreu, mas fizeram tentativas até mesmo traduzindo obras literárias utilizando sistemas emojis como línguas. Uma dessas traduções foi a versão com emojis do livro Moby Dick, então um clássico da literatura ocidental. Quando eles fizeram a tradução, eles colocaram o nome como Emoji Dick. Aqui nós temos uma imagem que representa uma sentença traduzida totalmente para emojis. Pessoas que tentaram ler o livro falaram que ficou muito difícil a compreensão do conteúdo e que só era possível realmente o entendimento do livro se tivesse a sentença escrita do lado. Os emojis como marca da cultura mundial. Como os pictogramas funcionam no contexto de design e arte. Hoje, eles são registros culturais e fazem parte da composição de acervos artísticos. Para Mosquera, arte é um conceito que abriga as manifestações culturais muito significativas dos fatos sociais, além de exaltar o belo. E em 2016, os emojis fazem parte do contexto artístico contemporâneo, pois eles foram inseridos em uma exposição no MoMA, que é o Museum of Modern Art, lá em Nova York. Então, eles saem do o ambiente digital e adentram o ambiente físico, presencial. Eles foram impressos e foram expostos. Foram expostos os 176 iniciais criados pelo Shigetaka Kurita. Então, ele se torna um registro inicial de um fenômeno sociocultural de grande abrangência. As variações na estética gráfico-digital dos emojis. Como o Dondes muito bem trouxe, a força maior da linguagem visual está em seu caráter imediato. Então, nossa percepção de conteúdo e de forma é simultânea. A palavra estética vem do grego aesthetic, sendo relacionada com sensações e sentidos. As variações figurativas e de estilo nos pictogramas emojis produzem efeitos psicológicos, afetivos e cognitivos de acordo com as suas características, como Perassi muito bem pontuou. Dentro dessas variações, nós temos três mais importantes, que é o estilo simbólico, que é graficamente mais simples ou geometrizado, o estilo naturalista, que é visualmente mais sinuoso ou orgânico, e nós temos o estilo expressivo, que parece um pouco distorcido e dramático. O que se percebe é que, de modo geral, os pictogramas emojis são basicamente simbólicos. Os emojis como marcas centrais e textos culturais. Na teoria semiótica da cultura, signos e símbolos são reunidos como textos. E um texto pode ser composto por um único signo ou símbolo. Como o velho trouxe, a cultura organiza a informação em textos, então sistemas de signos, utilizando programas, os códigos, que vão dar origem às mais diversas expressões humanas. Por isso, os textos centrais são o que definem uma cultura, são indicados como textos culturais. Já a marca é qualquer sinal físico ou conjunto de sinais que assume a função simbólica. Então, os pictogramas emojis são textos ou marcas gráficas centrais que identificam e caracterizam a cultura digital. Eles também tornaram-se símbolos populares, que representam a nossa cultura internacional ou pan-humana. A linguagem, representações ou textos simbólicos. Os sistemas de pictogramas emojis reúnem marcas típicas da cultura digital. Eles configuram uma linguagem própria, original e característica da comunicação online. As pessoas pensam e se comunicam por frações de linguagem, que socialmente foram aceitas e foram compartilhadas como textos sociais. É por isso que Cassirer pontua que, no final, a espécie humana não é uma espécie pensante, ela é simplesmente uma espécie simbólica. A evolução cultural foi desenvolvida com a organização dos símbolos em sistemas de linguagem. Porém, todo símbolo ele é significativamente relacionado ao contexto em que ele está inserido.
E culturalmente, os emojis interagem continuamente e representam a cultura global. A comunicação ocorre, então, com a troca de informações e proposta de significação entre diferentes partes, os emissores e os receptores. Aqui temos uma imagem para ilustrar como essa comunicação ocorre. Então, nós temos um emissor e um receptor que estão dentro de uma cultura global, então eles fazem parte de um contexto, e aí nós temos o repertório do emissor e temos também o repertório do receptor. Para que essa comunicação possa ocorrer entre as partes, é preciso que haja um repertório comum. E então nós temos uma mensagem coerente. É por isso que nós precisamos dessa cultura aqui ao redor, para que nós possamos ter um contexto para ambas as partes. A centralidade dos emojis na cultura digital. Atualmente é plena a integração entre a cultura digital ou virtual e a cultura material ou presencial. A comunicação digital requer a mediação interpessoal de avatares configurados com pixels luminosos. O uso de emojis demarcou uma mudança ampla e profunda, resultando no uso cada vez mais intenso de diversas imagens, pontuando ou mediando as mensagens escritas. Aqui é muito interessante o uso do verbo pontuar, porque os emojis têm essa função. Em geral, eles são usados em começos, meios ou finais de frase. Mas se eles forem usados no meio de frase, quer dizer que um pensamento completo já ocorreu. Então, eles acabam sendo usados como uma pontuação. Apesar da grande variedade de imagens e emojis, essas ainda não são criadas e organizadas como um repertório visual esteticamente coerente. As figuras dominam o campo das informações viso-digitais na comunicação online, porque se vive numa sociedade dominada pela cultura de imagens, como Mohan prontamente nos trouxe. A figuratividade dos pictogramas emojis, ela é didática, humanizada, estilisticamente atraente e simbolicamente simples. Hoje, 92% das pessoas usam os ícones no momento de fazer a sua comunicação interpessoal. A realidade material ou presencial é influenciada e alterada pela constante evolução tecnológico-digital. A tecnologia digital, como o suporte da cultura virtual, é constantemente acionada para representar novos aspectos, práticas e elementos estéticos simbólicos da realidade material ou presencial. Aqui temos uma figura ilustrando o que eu comentei anteriormente. A ideia é que na cybercultura se busca a plena representação, então, da cultura pan-humana. Nós temos a cultura pan-humana aqui, cercada pela semiosfera, que é um conceito da semiótica da cultura. Dentro dessa semiosfera está todo o conjunto de símbolos e signos. Temos a cultura pan-humana em constante interação com a cultura digital. Então, mudanças na cultura pan-humana impactam na cultura digital. E dentro da cultura digital, nós temos a subcultura dos emojis. Então, conforme essas mudanças ocorrem, a subcultura de emoji também é influenciada. A repercussão da subcultura emoji na cultura pan-humana. Em 2014, uma pesquisa da SwiftKey avaliou o uso de mais de 1 bilhão de emojis por pessoas falantes de 16 idiomas. A conclusão que eles chegaram foi que os pictogramas, eles têm uma simples identificação e eles também são usados de acordo com a cultura de cada pessoa. Em 2014 também, o emoji de coração vermelho foi a palavra mais popular do ano. Nesse mesmo ano, houve um aumento de 75% do uso dos emojis entre os cidadãos estadunidenses. Já em 2015, o emoji rosto humano chorando de alegria foi a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Em 2015, ocorre pela primeira vez a escolha, então, de uma imagem com a palavra do ano pelo conceituado dicionário. Isso nunca havia ocorrido antes. Em 2016, há um aumento de 775% no uso por profissionais de marketing, e dia 17 de julho é comemorado o Dia do Emoji. É por isso que no catálogo dos emojis, o pictograma de calendário tem o número 17, porque esse é o dia que é comemorado o Dia do Emoji.
Ocorreram também ações publicitárias de co-branding com figuras emojis e marcas comerciais conhecidas da atualidade. Aqui nós destacamos a ação que ocorreu pelo Kinder Ovo. Então, pessoas que compravam Kinder Ovo ganhavam um mini brinquedo em formato de emoji. E também uma ação que ocorreu no McDonald's francês, que eles chamaram de Venez como vous êtes, que é o venha como você é. Então, eles colocaram uma imagem com pessoas com o rosto de emojis, com diferentes sentimentos e emoções, e eles trouxeram que a pessoa poderia frequentar a rede de fast food, independente de como ela fosse ou o que ela estivesse sentindo. O consórcio de criação de pictogramas emojis. Em 2007, ocorreu a dispersão dos emojis aqui no Ocidente. Em 2010, ocorre a criação do Unicode, que é o consórcio responsável pela criação dos emojis. Quando a gente acessa o site da Unicode, há algumas informações de registro dos pictogramas. Dentre essas informações, o código de cada um deles e o nome e a figura usada em cada sistema. Aqui é possível perceber que cada sistema utilizado tem uma estilística gráfica diferente dos pictogramas. E isso pode ser um problema, porque essa diferença pode causar diferentes interpretações e avaliações no momento da comunicação entre emissores e receptores. Os pictogramas emojis como marcas da cultura contemporânea. Hoje, as figuras expressam a evolução dos valores culturais e sociopolíticos de uma sociedade. Disponíveis hoje em dia para as pessoas usarem, há cerca de 3.300 pictogramas emojis em diversas categorias, que são rostos e pessoas, animais e natureza, comidas e bebidas, atividades e viagens, lugares e objetos e símbolos e bandeiras. Para que pudéssemos demonstrar a diversidade cultural dos emojis no meio digital, nós separamos em outras categorias para que essa diversidade ficasse mais clara. Então, uma das categorias que separamos foi a étnica. Trouxemos aqui alguns exemplos de emojis com 6 diferentes tons de pele. Esses tons de pele são baseados na tabela do Fitzpatrick. Então, nós temos mãos batendo palma em diferentes tons de pele, meninas com diferentes tons de pele e pessoas se formando em diferentes tons de pele. Uma outra categoria que pudemos observar foi a sexual e familiar. Então, para além de uma relação heterossexual. Aqui disponível temos casal de 2 mulheres em diferentes tons de pele, casal com um homem e uma mulher em diferentes tons de pele, e uma família composta por 2 homens e 2 meninos em diferentes tons de pele. É possível observar também a diversidade de gênero. Então, aqui elencado temos as pessoas sem gênero com barba em diferentes tons de pele, bandeira da comemoração do orgulho LGBT, o símbolo transgênero e a bandeira transgênero. Claro, aqui estão apenas algumas opções, né? Dentro dos 3.300 emojis disponíveis, há ainda algumas outras opções para que as pessoas possam se sentir representadas no mundo digital. Podemos observar também a faixa etária. Então, temos bebês em diferentes tons de pele, crianças com diferentes tons de pele e pessoas de idade em diferentes tons de pele. Há uma diversidade cultural dentro do catálogo também. Aqui podemos separar pessoas com turbantes em diferentes tons de pele, temos um homem amamentando com esses diferentes tons de pele, e temos, por exemplo, o sari, que é o traje tradicional das mulheres indianas, um kimono, um emoji representando o dia de São Patrício ou St. Patrick Day. Temos também um emoji para representar o Dia dos Veteranos de Guerra Americano, os Correios Japoneses e o sake, que é uma bebida alcoólica japonesa. É também possível perceber que temos uma diversidade religiosa dentro dos pictogramas emoji. Então, aqui separamos um emoji de sinagoga, um emoji de uma lâmpada usada em festivais religiosos hindus, um emoji representando os shainistas e os zoroastrianos, o Hanukkah, que é uma comemoração judaica, o templo hindu, o Ramadã, um santuário shintoísta, a Kaaba, a estrela de Davi, o Moai e o Yin Yang. E as 2 últimas representações que fizemos foi a alimentar. Então, aqui temos o falafel, que é um bolinho típico do Oriente Médio e Norte da África,
a paella, que é um prato típico da Espanha, uma salada vegana, uma caixa japonesa para almoço, um bolinho de arroz japonês, o sushi, o dumpling, que é associado à culinária asiática, o biscoito da sorte, o mate ou o chimarrão, um hashi, um croissant, que é associado à culinária francesa, e o taco, associado à culinária mexicana. E por último, temos também as pessoas com deficiência. Então, aqui elencados trouxemos a mulher com deficiência auditiva em diferentes tons de pele, pessoas numa cadeira de roda motorizada em diferentes tons de pele, temos uma perna mecânica, um braço mecânico, um cão-guia, uma bengala usada por deficientes visuais, uma cadeira de rodas manual e orelhas com aparelho auditivo. Hoje, no consórcio Unicode, já temos disponíveis os próximos emojis que estarão entrando no catálogo. Eles têm previsão de entrar para todos os usuários, possivelmente no começo do ano que vem, e o consórcio Unicode já disponibilizou quais são os próximos emojis. E após a análise é possível perceber que uma maior diversidade vai acontecer dentro dos pictogramas emojis. Então a ideia é que ao se comunicar, a pessoa possa se sentir representada no meio digital. Entre as fontes teórico-bibliográficas e documentais foram estudadas ou consultadas e indicadas nesta dissertação 118 referências, que serviram para situar os pictogramas emojis no contexto histórico evolutivo da pictografia, descrever o percurso dos pictogramas emojis na cultura digital e na cultura global, apresentar as características formais e funcionais dos pictogramas emojis como sistemas de linguagem na comunicação digital, interpessoal e online, e, por último, evidenciar os pictogramas emojis como textos centrais e marcas características da cultura digital, em constante interação com a cultura internacional ou pan-humana, sendo também textos culturais da sociedade globalizada e digitalmente integrada. Gostaria de agradecer a atenção de todos e novamente agradecer pela oportunidade e por todos que estão aqui presentes conosco. Muito bem, Gabriela, muito obrigado pela apresentação. Dando continuidade aqui ao rito, né, da banca de apresentação e avaliação, vou passar a palavra para o nosso convidado externo, querido, né, amigo, professor Célio Teodorico, para que ele faça as suas considerações. Ok, boa tarde a todas e a todos. Para mim também obrigado, também te vejo da mesma maneira, como um grande amigo, né? Agradeço ao convite a você e a Gabriela. Também é um prazer muito grande ver a Cris aqui também, né? Minha super amiga, apesar da gente estar um tempinho sem se ver. Ao Fialho também, que é sempre bom, a gente sempre aprende alguma coisa com ele aqui e, assim, desconstrói um pouco desse rito, né, da forma como são conduzidas aqui as bancas, né? Então isso é muito bacana. Eu não sei se eu faço uma cara triste, de emoji triste ou feliz. Eu estou com a cara um pouco de acabado, mas é que eu estava montando uma exposição de fotografia do meu amigo aqui, Brandão. Vai acontecer no Shopping Itaguaçu durante 2 dias, então estou bem mortinho. Mas, assim, olha, primeiro te parabenizo, Gabriela, pela qualidade do trabalho, pela apresentação, né? E depois eu vou te fazer algumas perguntas, mas hoje a minha participação e a contribuição, ela vai ser pequena porque eu não achei defeito no trabalho. Então, eu disse, não é possível. Eu estou sendo convidado aqui, né, como membro externo e eu não vou conseguir fazer alguma coisa, né, também. Eu tenho um outro estilo que o professor Júlio faria, talvez. Então, o que eu gostei muito, né, o trabalho, de fato, é uma excelente dissertação, tá? Está bem estruturado, está muito coerente, é oportuno.
e está colocado de uma maneira muito didática e, apesar de estar trabalhando com conceitos básicos, mas o entrelaçamento que você vem lá desde o início, né, que você pega um breve contexto histórico, mas para trazer para os dias de hoje. Os gráficos, né, os quadros estão muito bem feitos também, e fica muito claro, né, ajuda a ter uma compreensão também texto, quando você separa o pano humano da cybercultura, né, e mesmo da questão central, né, do emoji como uma subcultura. Então, tudo isso fica muito claro. Então, assim, foi muito bom. Está bem objetivo o trabalho, assim, não vi excessos em parte alguma. Então, foi algo assim que deu um prazer muito grande para a leitura. Tá? Então, isso eu parabenizo por essas qualidades. A minha contribuição, de fato, eu creio que seria também, a gente tem que elogiar um bom trabalho. Mas eu acho que talvez nas palavras-chave tivesse a palavra semiótica. Semiótica ou semântica, porque você fala da própria semiótica, da cultura, né, de alguns conceitos básicos, e se repete um pouco como a questão semântica na caracterização simbólica de estilo dos próprios emojis, né? Então, é o que eu achei que faltou, talvez, ali. O objetivo geral, os específicos, para mim, atende perfeitamente, porque o que você colocou e que definiu como meta, que prometeu, entregou. Então, isso está muito claro no trabalho. Uma outra questão que eu percebi, que é muito menor, que não afeta em nada, tem uns 7 ou 8 interessantes no trabalho. Então, ao longo da fundamentação teórica e de alguns capítulos. E nas considerações finais, tem 3 interessantes. Então, a minha sugestão era colocar uma outra palavra, e para você não vai ser nada difícil, vai ser muito tranquilo. E aí, eu acho que, na questão das considerações finais, eu acho que poderia acrescentar algumas coisas. O que é que eu percebi no trabalho? Que ele não serve somente para o design gráfico. Quem dá aula de fundamentos da linguagem visual, ótimo. Sabe? Quem faz design de produto também se encaixa muito bem. Então, eu deixaria até como design, mas até como material didático para introdução ao design e fundamentos da linguagem visual, esse material é muito rico. Tá? Então, eu percebo por quê. Porque tem algumas questões, por exemplo, quando você colocou numa figura que tem os conceitos ali, tem o coração A, B e C, e que você fala das 3 características, né, do coração primeiro, né, que é a figura, depois você pega o natural e pega o que é simbólico ali, o que é expressivo, o C, né? Então, olha só, quando eu estou gerando alternativas, então, qual é a minha referência? Eu vou buscar essa referência, ela vai seguir uma dessas características aqui dentro de um dado contexto. Então, isso serve de referências úteis para quem vai projetar. Né? Como eu vou fazer uma caracterização conceitual de alguma coisa. Então, isso são elementos muito ricos. E quando você apresenta na figura 40 o emoji japonês, que significa irritação, então você está falando ao longo do trabalho o tempo inteiro de senso, significado e contexto. Como você mostrou para diferentes aplicativos ali, empresas, a Apple, o Twitter, né? Cada uma delas, para, eu acho, fugir de uma patente ou para pagar para um grupo só. Né? Então, mudam-se um pouco essas características. Então, ora, se eu entendo, então, que eles deveriam ter uma adequação contextual. Quando você explica os exemplos na tentativa dos livros ali, de utilizar somente a comunicação
pelos emojis e que foi insuficiente, e que o legal também mostrar lá pelo professor lá físico, que a partir de um ruído ele começou a criar esses emoticons, fantástico. Então, isso é um campo muito rico para o design. Então, ora, se eu tenho esse pé, essa observação na semiótica e na semântica, e nessas relações de senso, significado e contexto, né, tendo essas considerações, eu posso encaixar melhor o meu projeto. Então, por isso que eu acho que quando você coloca lá que é um material e que o pessoal pode estudar na área do design gráfico, eu estenderia para quem está enveredando na semiótica, quem está buscando essas relações mais representacionais, né? E isso como conteúdo, como linguagem, hoje, né, não é somente os jovens, mas todo mundo utiliza, a gente utiliza, faz uso. Hoje mesmo tinha uma matéria na UOL, que era uma fofoca, que uma ex-namorada do Medina mandou uma brincadeira, que estava com o namorado, e mandou um emoji de risada, e a namorada do Medina ficou pé da vida. Tá? Então também tem essas brincadeiras assim, mas mostra o quão presente isso está, não é uma coisa que foi feita em nossa cultura e na cultura de muita gente, não é? Então, isso funciona muito bem. Quem faz design de interfaces também, não é, para melhorar a navegação, uma série de coisas, isso também é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu te pergunto, o que é que te motivou a fazer esse trabalho? Primeiro, foi o professor, na linha de pesquisa? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, professor, né, pelas palavras, pela consideração. Foi muito legal para mim também fazer esse trabalho. Então, na verdade, eu fui com a proposta para o professor Richard, né, da parte do objeto, e ele veio com a proposta da semiótica. Então, foi um encontro ali. Mas foi uma vontade um pouco pessoal, não vou mentir, assim. Sim. Eu gosto muito de usar emojis, então todo mundo que me conhece, todo mundo que já falou comigo pelo menos uma vez, já recebeu pelo menos uma vez um emoji meu. Então, eu não sei se todo mundo conhece aquele termo que veio à moda agora, os cringes, que são. Sim, isso. Eu faço parte dessa geração, então. Pois é. Que a calça Skinner está fora de moda, né? A Isso. gente tem que ficar Mas a ligado. minha que eu estou usando agora é essa. Então, assim, eu faço muito parte dessa geração e eu peguei, assim, um certo gosto pelos emojis. Tanto é que no momento de me comunicar, muita gente pergunta para mim, por que tu não manda nenhuma figurinha, nenhum GIF, né? Eu fico, gente, eu vou mandar emojis. Me deixa com os meus emojis que eu tô acostumada a falar, a brincar com eles já. Mas foi um pouco pessoal, assim, e foi interessante perceber que na época que eu comecei o estudo, e que foi em 2019, né? Eles estavam bem assim em alta, em ênfase. Então, quando eu comecei a fazer a minha revisão sistemática, bastante artigos haviam sido publicados entre 2015, 2016, 2017 ali. Então, eu percebi que era algo que estava em bastante movimento ali dentro do mundo acadêmico, mas como eu coloquei na dissertação, pouco se falou sobre isso na área de design. Então, as pesquisas Claro, foram de cunho antropológico, sim. sociológico, né? Mas como objeto de design, eu pouco percebi isso, assim. Então, achei que seria interessante trazer isso para o mundo acadêmico também. Pois é, eu vejo essa integração, né, de textos e imagens, né, mesmo sendo uma linguagem sintética, isso até para a educação, para crianças também, e a questão de identidades e questões culturais, você pode, quer dizer, é um material aí que dá várias referências para a elaboração, né, dessas figuras. Então, você até falou dos stickers, né, que está mudando um pouco e está diminuindo a força dos emojis, mas eu vejo isso aqui como um espaço de uma grande abertura. A minha sugestão é que vocês talvez fizessem uma pequena publicação, acho que nem na forma de artigo, mas um e-book ou um livro, porque isso pode servir
bastante assim como material didático inicial aí que estudantes aí de design, tá? Então, no mais, o que eu teria para colocar é isso. Estou agradecido e assim é muito bom, né? A gente pega um trabalho muito bacana. E isso me sinto muito contente, né, e honrado de estar na banca aí junto com vocês. Richard, está contigo aí. Muito obrigado, professor Célio. Obrigado pelas palavras. Eu sei que o senhor tem um olhar muito atento para isso e essa seu aval aí de poder fazer uma abertura do assunto para o design de uma maneira geral nos credencia a fazer isso, né? A gente vai melhorar as considerações nesse sentido, porque só engrandece o trabalho. Dando continuidade, então, o Rito passar a palavra para a professora Cristina Colombo Nunes para ela fazer suas considerações. Então, começar agradecendo também aí ao professor Richard e à Gabriela pelo convite. E, assim, para mim é uma honra estar aqui, né? Como o professor Célio comentou, né? A gente já se conhece há muitos anos, eu tenho uma admiração enorme por ele, também pelo professor Fialho, e para mim é um motivo de uma grande alegria estar aqui compondo banca com pessoas que foram da minha banca e que me são tão queridas, né? Então, aproveito para estender também aí os meus cumprimentos a todos que estão assistindo e começando, então, comentários aqui da avaliação que eu fiz do trabalho. Então, eu quero começar dizendo assim, eu acho que a temática, ela é extremamente pertinente, né? Então, essa questão da discussão a respeito da cybercultura, e assim, não só a cybercultura em si, mas como o design ele vai se posicionar e como ele vai atuar dentro dela, eu acho que é um campo que cada vez mais vai crescer, porque eu acho que a gente não vai conseguir ter muito espaço fora dela, né? Então, assim, é uma realidade que se impõe, né? Então, independentemente da gente estar numa área de design digital, como o professor Célio falou, eu acho que cada vez mais essa comunicação via interface ou a partir de algum dispositivo digital vai acontecer, né? Então, a entrada desses emojis como uma estratégia não só de uma comunicação corporativa, como você comentou que o Smiley foi criado para ser, mas isso se tornar uma comunicação interpessoal é algo que não só expressa toda uma necessidade de velocidade na comunicação, toda a necessidade de uma sintetização de linguagem, só que isso cada vez mais dentro do dia a dia das pessoas, né? Então, o exemplo que o professor Célio falou aí da ex-namorada do Medina, eu tenho um exemplo que me marca mais, assim, a minha mãe é uma senhora de 78 anos e ultimamente ela fala comigo por frases de emoji, tá? Então, assim, vem uns 4 ou 5 emojis empilhados e eu tenho que entender ali o que ela está querendo dizer, porque ela tem preguiça de elaborar a frase, então, hoje vou caminhar e vou não sei o quê. Então, é uma linguagem que entrou dentro da cultura de uma maneira que eu acho que é irreversível, tá? E talvez isso seja uma coisa interessante da gente discutir, como você traz, a partir da leitura de um componente cultural, então, assim, isso inserido como a partir de uma comunicação interpessoal, mas que hoje em dia está num contexto que antes era um contexto de arte tradicional, como um museu, ou uma área que antes era uma área restrita ou com um limite muito específico, que seria uma área de literatura, e a gente começa a ver a questão talvez não por coincidência, você ter um emoji sendo eleito como uma palavra do ano, um ano antes da gente ter o Bob Dylan recebendo um Nobel de Literatura, sendo ele um músico, né? Então, assim, talvez isso seja realmente um aspecto de um fenômeno mais amplo, dessa hibridação de linguagem e de talvez a gente começar a ter fronteiras cada vez mais fluidas, né? Então, a gente, como designer, vai ter que começar a lançar um olhar para isso e se posicionar. Então, nisso também eu acho que tem um grande mérito aqui no teu trabalho, justamente por trazer essa discussão, que antes era uma discussão num campo da sociologia, da antropologia, para uma discussão no campo do design. Então, como como é que eu diria assim, a construção formal, visual desses emojis
foi se alterando para dar conta de outras necessidades de representação que estão dentro dessa cultura, né? Então, essa intenção, eu acho que ela é muito pertinente no trabalho, isso vai dar base, certamente, para várias estratégias de ensino dentro da nossa área aqui de formação. E aqui eu acho que é importante a gente ter a clareza também, né, do design como a possibilidade de representar uma realidade, né, mais do que alterar essa realidade. Então, assim, era um fenômeno que estava acontecendo, só que foi uma sacada de design a gente conseguir trazer isso para cá, né. E aí, assim, eu fiz várias anotações no teu relatório, que depois eu vou te passar para, né, para tu ler junto com o Richard. Muitas eu peço que tu desconsidere, porque é a minha forma, a minha conversa digital com o texto, né? Eu sou dessas loucas que recebe mensagem de áudio e vai falando junto com a mensagem, então eu também vou conversando com o texto. Então tem coisa que é só observação, tem coisa que são elementos que eu lembrei, só que aqui eu queria te deixar algumas sugestões também para tu discutir com o Richard, até para a gente ter realmente um documento que possa nos servir, e aí eu digo mesmo, assim, ó, nos servir, porque a gente como professor que está lá no início do curso, tentando trazer os alunos para discussão, isso pode ser bem interessante, né? Então, a primeira delas, para mim, é uma leitura que talvez a gente pudesse trazer no texto uma clareza um pouco maior sobre quando você faz a definição do emoji, em um momento você fala que ele pode se referir a pictograma e a ideograma, depois você está usando o termo pictograma emoji, tirou o ideograma fora, é uma categoria dentro do emoji. Então, outro momento, o emoji ele engloba o emoticon, depois separa. Então, como eu estou comentando, tá? Eu acho que até por uma questão de a gente usar esse material como uma referência didática, talvez fixar um pouco melhor essas categorias e usar isso como repetição depois, né? Então, assim, ok, o termo é pictograma emoji, então, assim, no contexto desse trabalho, vai adotar pictograma emoji para falar de emoticons, para falar e definir mesmo, até para isso conseguir ter uma clareza teórica, conceitual mais simples, assim, né? Num determinado momento do texto, você usou um termo que é a cultura do politicamente correto, tá? Eu, honestamente, nesses dias tão estranhos, não sei mais o que é politicamente correto, tá? Então, eu acho que, de repente, você pudesse substituir ali por uma cultura da diversidade ou de visibilização das minorias e pudesse, com isso, cercar um pouco melhor o teu objeto, né? Eu, particularmente, tá? E aí eu digo isso aqui, né, diante de professores que eu muito admiro, eu fui muito influenciada pelo professor Vanzin, que foi meu co-orientador, e eu fiquei um pouco confusa com o termo considerar que você usa num dos teus objetivos específicos. Eu acho considerar um pouco genérico enquanto termo, eu acho que ele deixa pouco claro. Então, eu não sei se ali, de repente, analisar ou se comparar, eu acho que teria que dar um pouquinho mais de especificidade sobre o jeito que vai ser tratada a linguagem ali no contexto do trabalho. Mas, assim, é uma leitura, você vai discutir isso com o Richard e segue aí a orientação dele, que acho que é o caminho, tá? Também pontuei a questão do termo, do uso gráfico, né? Então, eu acho que é mais amplo do que gráfico. Eu concordo plenamente com o que o professor Célio falou. Em vários momentos eu anotei, então talvez até fazer aí uma ressalva de colocar assim, que o gráfico, no sentido que está abordado aqui no trabalho, enquanto desenho e projeto, não no sentido assim de gráfico como impresso, né? Como alguma coisa vinculada a uma cultura gráfica mais formalizada, né? Eu também tinha colocado isso como anotação, né? Eu fiz, como eu te comentei, eu passo o trabalho depois, tem vários pontinhos assim de alguma imagem que de repente a resolução ficou um pouquinho difícil, especialmente eu fiquei super curiosa com aquela releitura do Bosch e eu não consegui ver direitinho o que estava ali, então se conseguisse dar uma ajustadinha na resolução, alguns pontos aí que eu achei que podia ter, né, citar a fonte, indicaçõezinhas de página, alguns ajustes de ABNT que eu fui pontuando no trabalho, depois eu passo para o Richard e daí vocês definem como, né, entendem que é melhor seguir, tá? Uma coisa que eu achei, assim, que
eu achei tão rica aquela categorização que você propôs, então, a partir dessas afirmações identitárias mesmo, porque no final das contas, todas as categorias ali que vocês definiram dos emojis, elas têm relação realmente com afirmações identitárias, né? Sejam étnico-raciais, seja de orientação sexual, seja uma questão de identidade de gênero, todas elas vão estar falando aí de afirmações. E eu acho que isso podia ter ainda um pouco mais de destaque ali, né? Então, talvez ampliar um pouco a tabela, eu não sei, eu acho que foi tão bacana o que gerou, né? Eu acho que isso merece tanta discussão que talvez pudesse ter mais destaque, né? E a última coisa que eu anotei aqui para comentar seria uma relação que, quando eu estava lendo o trabalho, eu não sei se seria pertinente a discussão, mas assim, foi uma coisa que veio para mim com uma certa frequência, né? O tanto que também esses emojis, eles dizem de representações de classe, né? Então, o que acontece? Assim, essa questão do acesso a um equipamento de última geração que te permite fazer emojis XYZ, que quem tem um equipamento mais antigo, às vezes nem consegue acessar, né? Uma época, quando eu estava com um celular bem velho, cada vez que alguém me mandava um emoji, vinha sei lá, parecia um alienzinho, né? E eu demorei um tempo até descobrir que aquilo ali é porque o meu celular não abriu emoji, né? Eu ficava, tá, mas o que a pessoa quis dizer com isso? Os primeiros mesmo foram muito confusos. Depois eu entendi que o que aquele alien queria dizer é que o celular da pessoa era melhor que o meu, né? Mas talvez isso também pudesse desencadear alguma discussão nesse sentido, né? Que, assim, essa criação constante de novos emojis e você ter um gráfico cada vez mais elaborado, também diga respeito a isso, né? Então, assim, a esse incentivo, ou a mostrar que você tem um equipamento melhor, ou mesmo a incentivar a troca desse equipamento. Não sei se é pertinente ao contexto aí do trabalho, mas quando eu estava lendo foi uma coisa que eu pensei com uma recorrência, né? Então, fiquei com uma sugestão também para discussão, mas como falei, de modo geral, gostei muito do trabalho, assim, uma leitura fluida, eu acho que as ideias estão encadeadas de um jeito que a gente consegue seguir um fluxo e entender o que está sendo tratado com bastante clareza, apesar de aprofundar em alguns temas um pouco mais complexos e tudo mais, eu acho que a gente consegue ali, vocês conseguiram carregar o leitor num caminho que permite que a gente acompanhe o raciocínio, né? Então, eu acho isso bem importante. Te parabenizo o Richard, né, por mais uma orientação bem sucedida, e agradeço muito estar aqui, podendo contribuir. Eu que agradeço, professora, muito feliz com as considerações, anotei tudo que a senhora colocou, e aí vou conversar com o professor. Então, em relação a essa representação de classe, eu achei bem importante, eu já tinha ouvido falar, né, que algumas pessoas chegam a receber até um quadrado, não chega nem a ser um emoji. E aí, então, logo que o catálogo muda, se o seu sistema não for atualizado, você acaba recebendo não uma figura, mas tu recebe um quadrado no lugar da figura. Então, é que eu já ouvi falar, mas eu nunca recebi. Então, como eu não tive a experiência, acaba, às vezes, não passando, né, na nossa cabeça. Mas eu vou levar em consideração, sim. E em relação ali à tabela que nós fizemos da diversidade dos emojis, podemos trabalhar, sim, porque aquilo, são 3.300 emojis, né? Tem que ter bastante coisa ali de diversidade. E, assim, é interessante pontuar que já chegaram a ter... Porque nós temos as bandeiras também representadas, e teve um período que nem todas as bandeiras das nações do mundo estavam representadas. E tiveram algumas nações que foram atrás do consórcio e falaram, olha, eu não acho correto a minha bandeira não estar aí, porque eu sou um país, eu sou uma nação, e vocês têm que me representar também. Então, nós temos algumas informações, né, de pessoas pedindo para serem representadas dentro dos emojis para que elas pudessem se comunicar, né, e se representarem dentro do mundo digital. Não, acho ótimo, acho que pode complementar, né? Agora, falando, eu estava lembrando, um tempo atrás tinham me chamado para, sei lá, se isso tem algum tipo de votação online, que eles queriam colocar aquele símbolo assim, como emoji, e foi, né? Hoje em dia tem a mãozinha do italiano fazendo assim, né? Uhum.
Eles, na verdade, como é que funciona o sistema? Qualquer pessoa pode entrar no site do consórcio Unicode e pode pedir um certo emoji, digamos assim. Então, você pode preencher um formulário e aí, se não me engano, você tem que também enviar uma foto do emoji e aí o consórcio vai analisar dentro de 3 categorias para ver se esses emojis fazem sentido ou não de serem inseridos no catálogo. Então, por exemplo, os emojis desse ano já foram definidos e eles entrarão no sistema no mais tardar em fevereiro do ano que vem para todo mundo poder usar. Então, qualquer pessoa pode, na verdade, entrar no site e fazer o pedido, mas não necessariamente ele vai ser aceito. Daí depende do pedido que a gente está fazendo. Muito legal. Parabéns. Muito obrigada. Ok, também agradeço muito a professora Cris a sua participação, sabia que ia ser muito interessante. O que a gente pode colocar, Gabriela, é que quando se faz a diferença entre pictograma e ideograma, é uma diferença de conteúdo, mas na forma, todo ideograma é um pictograma, porque todos eles aparecem como imagem, só que não é... Então, o problema é que o pictograma figurativo, ele representa uma imagem que alguém pode ver, e o pictograma ideograma representa uma ideia através de uma imagem. E os dois se chamam pictograma no final das contas, porque os dois formalmente se apresentam como imagem, mas isso deve ser considerado lá e não custa nada a gente fazer como a professora disse, vamos chamar aqui de pictograma, então está muito tranquilo. Eu também achei interessante que o politicamente correto já está meio defasado e não é muito acadêmico, então obrigado pela sugestão de trocar isso aí, vai ser importante. Ali nos objetivos também concordo, eu também gosto do Vanzin, que diz que a gente tem que oferecer resultados, né, e não promessas no objetivo. Então, eu acho que dá para trocar ali considerar por identificar, de maneira bem rápida. Eu não sei se eu perdi o contato. Parece que está voltando. Estamos te ouvindo, sim. Identificar. Porque sumiu a imagem de todo mundo aqui, eu comecei a achar que eu tinha caído no limbo. Então está tudo certo, a gente vai rever essas questões aí, e realmente tem essa questão aí da necessidade da potência tecnológica do suporte, né, para receber a mensagem em correção, que isso implica também numa espécie de obsolescência simbólica, né, que leva à obsolescência tecnológica. Está ótimo. Muito obrigado, excelente contribuição, e dando continuidade aqui, então, passar a palavra para o nosso mestre geral aqui, que é o professor Fialho, né? Vamos ouvi-lo. Bom, quero agradecer, então, ao convite do professor Richard, né, da Gabriela, né, dizer do meu prazer, né, de estar vendo a Cristina, a Cris, né? Viu, Gabriela? Quando você chama ela de senhora, eu fiquei arrepiado, tá? Porque para mim é uma menina ainda, né? Tanto tempo, né, Cristina? Tanto tempo, né? Eu sou Célio Teodorico, né? Prazer estar de novo aqui compartilhando essas bancas. Uma sugestão, talvez a única que eu vou fazer, né, é colocar um glossário. Né? Um glossário, porque aí você começa a explicar pictograma, ideograma, né? Você começa a conceituar para a pessoa, quando lê o teu texto, saber o que você está dizendo. Né? Você dá a tua definição, né? Porque o teu conceito. Né? Porque essas palavras, elas têm essa ambiguidade, né, natural. Né? Elas são usadas pelos autores, cada um usa de um jeito. Né? Então, é uma zona para você entender o que quer falar, porque cada autor usa de um jeito. Né? Isso vale para vários textos dentro da academia. Né? E é importante no teu texto, né, que você se coloque, dizer, isso aqui significa isso. Ponto. É uma escolha que você fez. Né? E o lugar melhor para fazer isso é colocar um glossário. Né? Você resolve o problema. Eu vou falar da sugestão que o Célio fez de publicar isso como livro. Né? Ele vai ser realmente muito útil, muito interessante. Né? Ele realmente é um material riquíssimo, né? Eu adorei. Né? Se você puder me mandar a sua apresentação, eu vou agradecer muito.
Eu vou compartilhar ela com a minha equipe, lá com o meu grupo também, achei fantástico, né? Eu adoro esses pictogramas, né? Esses ideogramas, né? Quem não gosta, né? Eles são simpáticos, né? A gente está usando eles, todo mundo usa eles. Eu geralmente uso com má intenção, sabe? Eu quero falar uma bobagem, eu não tenho coragem, aí eu coloco um deles que uma segunda intenção pode ser aquilo que eu queria dizer. Mas é fantástico, né? É uma maneira de comunicar, né? Que você não ofende as pessoas, né? Porque as pessoas vão entender, vão se apropriar daquilo. Aquilo que você colocou logo o que o Lacan falou, né? Eu sei o que eu estou falando, agora não faço a menor ideia do que vocês estão ouvindo. Porque cada um vai ouvir, eu não tenho a menor responsabilidade sobre isso, né? Eu sei o que eu estou falando. Aliás, essa afirmação também é complexa, né? Porque às vezes nem a gente sabe o que está falando, né? Mas você colocou muito bem na abertura lá do teu trabalho, né? Ficou muito lindo, né? Eu fiquei imaginando o trabalhão que te deu para montar esses quadros todos, fazer essa seleção toda, porque é um material assim muito rico, né? É muita coisa, né? E você conseguir de alguma forma agrupar é fantástico, é muito bom, muito interessante, né? Lógico, você se suportou, não é um trabalho só seu, né? É um trabalho, a gente sempre na academia a gente sempre caminha, né? Você, como dizia o Newton, né? A gente sobe nos ombros dos outros para poder olhar mais longe. Mas, de qualquer forma, eu fico imaginando o trabalho que te deu, né, para fazer essa pesquisa. E a gente, quando forma um mestre, né, a gente está formando alguém que tem essa capacidade de fazer a pesquisa. Eu não tenho a menor dúvida que você tem essa capacidade, né? Eu sou muito ruim de detalhe, quer dizer, eu não faço anotações, geralmente, né? Eu geralmente tenho uma visão mais geral, né? E a visão geral que eu tive do seu trabalho foi excelente, né? Você e o professor Richard estão de parabéns, né? E te agradecer, né, Gabriela, porque você me permitiu ver a Cristina, que eu não vejo há tanto tempo, né, por causa da pandemia, a gente estava sempre junto, né? A gente aparecia aí para dar um pulinho lá no pós-design, já passava na sala do professor Richard, já via a Marininha, e há 2 anos que a gente não vê ninguém. Tá muito chato isso. Tá na hora de acabar essa pandemia, né? Tá acabando. Então, é isso que eu tinha para falar, e eu devolvo a palavra ao professor Richard, tá? Meus parabéns. Gabriela, se você quiser comentar alguma coisa. Eu gostaria. Muito obrigado, professor Fialho. Na verdade, o prazer foi nosso em tê-lo aqui conosco, né? Então, eu fui aluna do professor, então eu aprendi muito com o professor nesses últimos 2 anos e meio, né? Deram 2 anos e meio de quando eu comecei. Então, eu estou sempre citando o professor Fialho ou o professor Richard nas minhas conversas. É ótimo que fica sempre um do lado do outro, assim, e eu fico citando eles. Então, agradeço, foi um trabalho, assim, maravilhoso de fazer. A gente foi inserindo informações conforme a gente foi pesquisando, né? Então, a pesquisa, na verdade, ela durou 2 anos e meio, porque cada vez que eu li alguma coisa online nova, a gente inseria no trabalho também. Então, tanto que eu só não inseri coisa a mais, porque eu já tinha enviado a dissertação para a banca. Eu falei, gente, eu não posso mais inserir nada, mas elas estão aqui, porque eu falei, qualquer coisa a gente insere um pouquinho depois, não tem problema. E eu acho que a sugestão do glossário... A gente fala que a gente não acaba nada, né? A gente cansa. Acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que a sugestão do glossário é uma boa sugestão, acho que resolveria bastante, né, esse nosso problema, assim, de informações, né, para a gente poder contextualizar um pouquinho melhor. Então, eu agradeço, né, por todas as considerações, pela colaboração da banca, e aí depois eu e o professor Richard vamos estar conversando para ver as próximas etapas desse trabalho, então. Ok. Obrigado, professor Fialho. Realmente a ideia do glossário é fantástica e não custa colocar no corpo do texto, mas também não custa depois fazer as questões separadas. E é o tipo da coisa que a Gabriela gosta. Eu acho que a missão que você deu para ela vai ser muito bem-vinda, porque ela adora organizar as coisas, né? Eu queria dizer também
agradecer a participação da banca, dos colegas aí, né, dos amigos, né, na verdade são pessoas muito amigas minhas, eu considero assim, e agradecer também a oportunidade da Gabriela, da nossa parceria aí nesse tempo, foi uma parceria muito venturosa, né, e a Gabriela é uma mulher do seu tempo, né, ela gosta da cultura digital, ela se interessa por todas essas questões de tecnologia, de novidade cultural, tem um pouco a ver, assim, essas questões de gênero, de toda essa dinâmica, né, da revolução cultural que nós estamos vivendo, né? Ela é muito integrada nisso tudo. Ela me apresentou a Lula Cosmetics, que é uma marca de cosméticos que se constitui a partir de uma tribo étnica. Então, assim, na medida que a gente orienta, a gente também aumenta muito o nosso conhecimento, principalmente das coisas que estão em volta e que a gente ainda não estava percebendo, os orientando. Agora eu entendi o teu cabelo, então. Ah, sim, sim. A próxima, agora eu vou fazer um Rastafari aqui também, mas eu estou com medo porque o pessoal pode achar que é apropriação cultural se eu fizer, né? Então, tá complicado nessa hora. Eu vou consultar a Gabriela depois para saber se devo fazer ou não. E a outra questão é o seguinte, na verdade, eu trouxe a Gabriela mais para o design, né? Porque ela entrou no mestrado em design, e eu fui falando, não, vamos caminhar aqui para o design, porque ela tem esse contexto cultural muito forte. E a outra coisa, a Gabriela fez especialização em semiótica, entendeu? É uma interlocutora que eu tive, porque quem é que vai conversar semiótica hoje? E a Gabriela ela tem mais de uma graduação, tem diversas pós-graduações, assim, em nível de lato sensu, né, em nível de lato sensu, e veio fazer o mestrado aqui, então, e ela trouxe também essa questão da semiótica. Então, foi assim, por isso também que eu falei, não vamos forçar muito a barra da semiótica, não, mas vamos colocá-la ali minimamente para o pessoal saber que tem alguma coisa a ver com a semiótica, principalmente a semiótica da cultura. Então é isso, agradecer a participação da banca, agradecer a parceria da Gabriela, dar os meus parabéns pela conclusão altiva do trabalho, né? Então, uma pessoa que fez o trabalho com altivez, assim, com responsabilidade, com ânimo, com motivação, com muita independência. Então, parabéns por isso também. E eu vou pedir, então, licença à Gabriela e às pessoas e vou chamar os colegas aqui no WhatsApp para a gente discutir aqui a questão da avaliação, tá certo? Só um segundo e já voltaremos.
Ok. Estou tentando desligar aqui o celular. Muito bem. Pronto. É o seguinte, a banca se reuniu aqui num tempo relativamente curto, porque foi confirmado aqui que tudo que haveria para ser dito e tal foi dito aqui, e sem mais assim demora, né? Então foi considerado aprovado o trabalho, né? Com todos os méritos que já foram dito aqui, e considerou-se também as recomendações que foram feitas, né? As questões que o professor Célio colocou, que poderiam alterar ali um pouco as considerações finais, as questões da professora Cris, inclusive a gente tem que ver o que ela fez como anotação, e a sugestão do professor Fialho, muito feliz de nós fazermos um sumário. Aí, diante disso, ficou que houve a banca, né? A ata está aqui, de defesa pública da dissertação, nós aprovamos nós provamos a ocorrência da banca e nós determinamos, então, que foi aprovado o seu trabalho com alterações e com prazo de 60 dias para entrega da versão final. Aí, esse prazo de 60 dias dá para fazer o glossário, dá para fazer as outras alterações, tá certo? Então, é isso, né? Vou passar a palavra para os professores, dar os parabéns aí pelo final da banca. Agradeço mais uma vez a participação de todas as pessoas que nos assistiram, a participação dos professores da banca, e já envio para você aqui, Gabriela, meus parabéns, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Gabriela. Muito obrada. Eu que agradeço, na verdade, pela participação de todos. Então, eu fiz um emoji meu aqui até para apresentação. Mas eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade, pela presença de todos, né? Então, muito feliz com a aprovação e conversarei com o professor Richard, então, para darmos andamento nesse prazo de 60 dias das alterações aqui pontuadas pela banca. Olha, desculpa, professor, não havendo mais nada, se alguém quiser fazer alguma consideração extra, mas não havendo mais nada, a gente poderia encerrar, então, por aqui os nossos trabalhos, né? E estamos abertos aí para contatos digitais extraoficiais do Oravante, né? Da agora em diante. Aí a questão oficial terminaria aqui, tá certo? Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu estou encerrando aqui a sessão, tá? Ok. Ok. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Boa semana. Até mais. Obrigada.